Defesa de Lula tem 48 horas para entregar recibos originais de aluguéis de imóvel investigado na Operação Lava Jato. E você vai ver também. Ministério Público pede mais qualidade nos serviços prestados pelos Correios. A constelação familiar chega aos tribunais como uma forma de conciliar os litígios. Em vez de folga, trabalho. Os direitos de quem tem o feriado como dia útil. No domingo, o brasileiro vai adiantar o relógio. Vem aí mais um horário de verão. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A Justiça Federal deu prazo de 48 horas para que a defesa do ex-presidente Lula entregue recibos originais de aluguel do imóvel investigado na Lava Jato. Quem tem mais informações é a repórter Ana Paula Ergang. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. O apartamento fica em São Bernardo do Campo, São Paulo. E, de acordo com o Ministério Público, teria sido comprado por Lula com dinheiro de propina paga pela Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras. O imóvel está em nome de um engenheiro que é apontado como laranja de Lula. A defesa alega que Lula alugava esse apartamento, mas apresentou à Justiça Federal em Curitiba, no Paraná, cópias de recibos com datas que não existem no calendário, como, por exemplo, 31 de novembro. Agora, o juiz Sérgio Moro deu um prazo de 48 horas para que a defesa de Lula apresente os recibos originais na secretaria do tribunal. Volto com você, William. Obrigado, Ana Paula. Idosa que teve conta conjunta bloqueada consegue no Superior Tribunal de Justiça o direito de administrar a parte dela do dinheiro. A decisão foi da terceira turma do STJ ao analisar o caso de uma senhora que teve os valores bloqueados por causa de uma ação cautelar movida contra um filho com quem divide a conta. A aposentada de 85 anos, que tem dificuldades de locomoção, afirmou que decidiu abrir uma conta conjunta para ter mais comodidade e suporte em relação aos serviços bancários. Quando a conta conjunta foi bloqueada, a senhora ficou impedida de ter acesso aos recursos. No STJ, ela alegou que na conta corrente, cada titular deveria ter autonomia, o que não implica a presunção de solidariedade. Disse ainda que o filho não havia feito nenhum depósito, portanto, todos os valores seriam dela. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, explicou que existem duas espécies de conta corrente bancária coletiva, a fracionária e a solidária. A fracionária só é movimentada se tiver a assinatura de todos os titulares. Já na conta solidária, cada um dos titulares pode movimentar os fundos disponíveis. A relatora também esclareceu que em conta solidária, como é o caso da aposentada, existe solidariedade ativa e passiva entre os correntistas apenas em relação à instituição financeira e não com as dívidas de terceiros. Mas, como não ficou comprovado que todo o valor pertencia à idosa, os magistrados da terceira turma determinaram um bloqueio judicial de 50% do saldo, supostamente pertencentes ao filho. Como ela não conseguiu comprovar o montante que lhe pertencia e manteve o bloqueio dos 50% do filho, mas liberou 50% do saldo pelo fato do saldo ser de propriedade dessa senhora e pelo fato dela não ter participado do negócio que ensejou a penhora. A Justiça Federal da Bahia condenou a Fundação Nacional de Saúde a pagar pensão por morte às duas companheiras que tinham união estável com um servidor falecido. Em primeira instância, a Justiça Federal da Bahia garantiu a uma mulher a pensão por morte em igualdade de condições com a outra companheira do homem falecido, que era servidor da Fundação Nacional de Saúde. A Funasa chegou a alegar que não foi comprovado que as mulheres eram dependentes do trabalhador. O caso veio parar no TRF da Primeira Região, mas o juiz destacou que ficou provado por meio de comprovantes bancários, de residência, relatórios médicos e outros documentos, além de prova testemunhal, que as duas tinham união estável simultânea com o servidor falecido e eram dependentes dele. Portanto, o magistrado manteve a sentença e cada uma receberá 50% do valor da pensão.
O TST negou o recurso de uma construtora condenada a pagar indenização por danos morais e materiais à família de um engenheiro morto em um acidente de trânsito em uma rodovia. A empresa havia recorrido ao tribunal, alegando que o acidente foi provocado por culpa exclusiva do empregado. O empregado sofreu um acidente no trajeto que fazia diariamente pela rodovia. De acordo com a perícia feita pela polícia, o engenheiro desviou de um buraco devido às más condições da via, colidiu com um motociclista e acabou morrendo. A família, que mora em Minas Gerais, recorreu à Justiça Trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho do Estado reconheceu a responsabilidade civil objetiva da empresa pelo acidente, considerando que o trabalhador atuava em atividade de risco. Decisão que manteve a mesma sentença de primeira instância que condenou a construtora ao pagamento de R$ 900 mil às herdeiras por danos morais e R$ 760 mil por danos materiais, referentes ao ressarcimento de despesas hospitalares e funeral, além da pensão mensal. A empresa recorreu ao TST, alegando que o acidente foi provocado por culpa exclusiva do empregado, que dirigia em alta velocidade e, ao tentar desviar de um buraco, acabou causando o acidente. O relator, na quarta turma, ministro João Oreste Dallazen, ressaltou a conclusão do TRT de que o empregado desempenhava atividade de risco, não vendo necessidade de investigar a conduta da vítima. Para o ministro, houve culpa da empresa. A partir do momento em que exigiam do empregado transitar pelas vias em más condições para os fins de realização dos serviços, como se apresentavam no ato do acidente, passou a expor o trabalhador à maior probabilidade de acidentes. O ministro ainda afirmou que a perícia não confirmou a velocidade do carro do engenheiro. A decisão foi unânime. Após publicação do acórdão, a empresa opôs embargos de declaração, que ainda não foram examinados. Mais qualidade nos serviços prestados pelos Correios. É o que o Ministério Público Federal de Pernambuco pede. E a medida deve valer para todo o país. E ainda, danos morais coletivos por falha na prestação de serviço público. Falhas nos serviços dos Correios, no atendimento e até extravio de mercadorias postadas fizeram o Ministério Público Federal em Pernambuco instaurar vários inquéritos civis para apurar as irregularidades. Na ação, o MPF pede que a empresa estabeleça, em caráter nacional, um programa interno para melhorar o atendimento de encomendas, providências em relação ao extravio de mercadorias e coloque um canal para reclamações. E os Correios terão ainda que oferecer informações de rastreamento ponto a ponto para a categoria Carta Registrada Nacional. A empresa alegou não ter condições orçamentárias para contratar pessoal para melhorar o atendimento. O MPF pede aos Correios que comprove a falta de dinheiro para a contratação de funcionários e requer providências na Justiça. Primeiro, que seja determinada, em caráter de urgência, a contratação ou realocação de pelo menos 50% do total de funcionários para agências com poucos trabalhadores. Segundo, que a Justiça condene os Correios ao pagamento de danos morais coletivos por causa da falha na prestação do serviço público. Filhas que perderam o pai em um acidente de ônibus que aconteceu há 25 anos em São Paulo vão receber indenização por danos morais. No acidente, morreram 20 pessoas e 51 ficaram feridas. Na denúncia, o Ministério Público afirmou que os responsáveis pela empresa de ônibus foram imprudentes, por não verificar as condições do veículo, além de permitir que o mesmo trafegasse lotado, colocando em risco a vida dos passageiros. A Justiça de São Paulo condenou a empresa a pagar pensão às autoras da ação, além de indenização de 100 salários mínimos. A empresa recorreu ao STJ. Alegou que a Justiça Paulista analisou mal as provas produzidas e que o valor da indenização é muito alto. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do processo no STJ, ressaltou que a jurisprudência do tribunal estabelece que, quando não há comprovação de atividade remunerada, o valor mensal da pensão deve ser de um salário mínimo. E, por esse motivo, afastou que a pensão não seria devida por não ter havido demonstração de que o falecido tinha trabalho remunerado. O ministro afirmou ainda não ser possível reduzir o valor da indenização por danos morais pela demora em ajuizar a ação, já que à época do acidente, as autoras eram menores e, por isso, não corria o prazo prescricional. A questão da capacidade civil, que leva em conta a idade, ela demonstra a preocupação do reconhecimento do direito.
Então, os menores incapazes não têm condições de reconhecer os seus direitos. E é por isso que, em relação a eles, não corre o prazo para a propositura da ação. É aguardado o alcance da maioridade civil para que eles possam, então, para que possa ter início o decurso do prazo para que se realize o pleito, para que se realize o pedido de indenização. E você vai ver a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Os direitos de quem trabalha no feriado. A gente volta em instantes. Em Pernambuco, quem não entregasse a declaração de imposto de renda poderia ter a conta bancária bloqueada e até cancelada. O Ministério Público Federal entrou com uma ação para suspender a medida. Imagina você ficar 3 meses sem receber salário. Chega as contas, fica muito atrasado, a família também, assim, prejudica a família, prejudica tudo dentro de casa. Se já não está fácil fechar as contas todo fim do mês, sem salário então? É luz atrasado, né? Ainda não pagou a conta de luz, aí fica complicado, né? Pois é, mas isso aconteceu com a Cristina. Tive que pedir dinheiro emprestado a meus filhos para poder pagar meu cartão. Paguei juro nos meus cartões. Tinha que comprar meus remédios e não tinha dinheiro. Toda essa confusão financeira não foi culpa dela, é que a manicure teve a conta corrente bloqueada. Sabe por quê? Ela tem uma pendência com a Receita Federal, não fez a declaração de imposto de renda. Daí, o banco dela travou qualquer movimentação. Atitude certa ou errada? Para o Ministério Público Federal, esse não é motivo para impedir a pessoa de usar a própria conta. E mais, o MPF entrou com uma ação contra o Banco Central para que a instituição não permita que os bancos bloqueiem ou cancelem contas correntes de clientes que estão com CPF pendente de regularização. A justificativa é que a própria Receita Federal tem meios de dar advertência ou punição ao contribuinte que está em débito com a União. A nossa linha de atuação ela foi no sentido de que ninguém pode ser constrangido a cumprir a obrigação em favor do Estado de forma que tenha os seus bens retidos ou bloqueados. O Superior Tribunal de Justiça liberou a TV Bandeirantes para exibir o conteúdo na íntegra de uma reportagem considerada abusiva por uma prefeitura do interior de São Paulo. O programa Custe o que Custar, mais conhecido como CQC, foi exibido entre 2008 e 2015 pela TV Bandeirantes. Com pitadas de sátiras e humor, eram abordados temas políticos, artísticos, esportivos e comunitários. Um dos quadros mostrava um determinado problema de uma cidade e o repórter cobrava solução da prefeitura. Durante uma dessas reportagens, o jornalista Danilo Gentili e o cinegrafista do CQC gravaram um protesto em frente à prefeitura de Analândia, interior de São Paulo. Os manifestantes entraram no prédio, causaram tumulto e insultaram o prefeito e funcionários até serem contidos pela polícia. Após a confusão, a equipe do programa registrou ocorrência na polícia, relatando ter sofrido agressões de funcionários públicos durante a reportagem. O município ajuizou a ação pedindo que a TV Bandeirantes fosse obrigada a apresentar a íntegra de todo o material gravado no local e que também não veiculasse a reportagem sem o conhecimento da prefeitura. O juiz de primeiro grau determinou que a emissora exibisse toda a gravação sem edições. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a entrega do material bruto. Ao recorrer ao STJ, a emissora alegou que a determinação violaria o Código Brasileiro de Telecomunicações. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, afirmou que as emissoras não são obrigadas a guardar todas as imagens, mas apenas a armazenar, por um determinado prazo, o conteúdo que foi veiculado e, por isso, reformou a decisão do TJ de São Paulo. Uma banda que combina sofisticação e apelo popular é o destaque do refrão deste domingo. O grupo A Engrenagem mistura jazz com MPB em um som que também funciona na pista de dança. Os rapazes se conheceram na Escola de Música de Brasília. O último álbum, todo instrumental, foi gravado na Suécia. Agora a banda refina seu talento no novo trabalho que deve incluir músicas com letras. Os detalhes neste domingo às 9h30 da noite, no refrão.
Feriado é dia de aproveitar para descansar. Mas, para muitos trabalhadores, não é bem assim não. Tem gente que trabalha e muito. Vamos ver o que prevê a legislação nesse caso de folgas e remunerações na reportagem de Viviane Novaes. No feriado eu gosto de ficar em casa, sair com os amigos, sair com o namorado. E nesse calor ainda mais é bom ir para um clube, né? Curtir. Ficar descansando em casa. Tomar um sorvete, passear com a família. Tomar uma cerveja com meus amigos aí, as cachaçinhas de leve. Os feriados nacionais estão previstos na legislação. Os civis estão na Lei 662 de 1949. São 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Já a Lei 9.093 fala dos feriados religiosos e é mais abrangente. São os dias de guarda declarados por lei municipal e não podem ser mais de 4 por ano em cada cidade. Um deles, obrigatoriamente, Sexta-feira da Paixão. Mas, por outro lado, a legislação também prevê o trabalho nessas datas. A Lei 605 de 1949 autoriza o pagamento dos feriados. A Lei 10.101 permite o trabalho no comércio em geral, desde que previsto em convenção coletiva e observada a legislação municipal. De acordo com essa nova legislação, que entra em vigor no dia 11 de novembro deste ano, será possível a troca. Então, o trabalhador, ao invés de folgar no feriado, folga em algum outro dia, desde que isto esteja regularmente previsto no acordo ou na convenção coletiva de trabalho. O trabalho em feriados e em outros dias de repouso é permitido pela Lei 27.048 de 1949 em serviços como saúde, transportes, cultura, comunicações e em indústrias que não podem parar de funcionar. Nesses casos, o brasileiro trabalha no feriado e folga outro dia ou outro feriado. Os bombeiros André e Evandro já se acostumaram com o esquema de escala, que volta e meia coincide com um feriado. A gente está aqui para ajudar, né? Então acaba que sendo gratificante para a gente, mesmo estando trabalhando e as pessoas estando em casa. Nossa profissão tem essa característica de se adaptar às diversas situações. Uma delas é trabalhar no feriado. A técnica de enfermagem Alcirene é do mesmo time dos trabalhadores plantonistas. Trabalha em um hospital há 12 anos e põe a mão para o céu. Em contrapartida, você ainda tem que dar graças a Deus quando você tem o seu emprego. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Está chegando o dia de acertar o relógio. Vem aí mais um horário de verão. Voltamos já já. Empresa é condenada pelo TST a pagar um funcionário as diferenças salariais por causa de uma comissão fixada no momento da contratação. No recurso julgado pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, a empresa justificou a suspensão do pagamento da comissão, alegando que o valor fixado na negociação seria garantido por prazo determinado. Segundo a empresa, foi negociado com um profissional contratado como vendedor externo, além do salário fixo de R$ 1.547, comissões sobre o faturamento líquido mensal, com garantia de R$ 10.000 nos primeiros 8 meses de trabalho. O profissional, no entanto, contestou ao alegar que, na verdade, foi admitido para o cargo de gerente de grandes empresas, com a promessa de remuneração de R$ 15.000, valor que seria dividido em uma parcela fixa e outra variável. O registro na carteira de trabalho, no entanto, não foi lançado, com o cargo e o valor acordados. Assim como o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a alteração da quantia ajustada afrontou a garantia constitucional da irredutibilidade salarial e o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Ao afastar o argumento da empresa, o relator do recurso, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou ainda que o valor foi diminuído sem que houvesse mudança das condições de trabalho. São princípios, inclusive, constitucionais, de maneira que não vejo como dar provimento ao apelo. O voto foi acompanhado por unanimidade. Desta forma, foi mantida a decisão que determinou o pagamento das diferenças salariais até março de 2013, data em que o trabalhador foi dispensado pela empresa. A constelação familiar é uma técnica baseada nas emoções. E a Justiça Gaúcha mostrou em um encontro que ela pode ser uma forma eficiente de se chegar à conciliação dos conflitos.
Emoções e sentimentos sendo representados durante uma dramatização. É desta forma que as consteladoras aplicam a técnica das constelações familiares em questões desse tema. Quem participa sente na pele o problema de quem é constelado. A participação, então, das pessoas é voluntária. No início, então, é feita uma palestra, né, explicando um pouco sobre as constelações familiares, que é uma técnica desenvolvida pelo alemão Bert Hering. E a nossa consteladora, então, ela faz essa palestra e depois, de forma voluntária, as pessoas podem se candidatar para constelar, para tentar a solução do problema por intermédio da constelação, que é uma visão sistêmica que vê não só a parte no litígio, mas o que está por trás disso, né? E as questões emocionais, mas não como uma forma de terapia, como uma forma de um novo olhar. Na comarca de Novo Hamburgo, um encontro para falar das constelações familiares como técnica autocompositiva de conciliação ocorreu no Salão do Júri no Foro. A técnica foi explicada e um caso real de litígio familiar foi constelado. A experiência integra os mediadores, o público que assiste e quem se dispõe a expor o seu problema. O método autocompositivo ele abrange também pré-processuais, a pessoa não precisa ter necessariamente um processo judicial, mas as pessoas que estão aqui, elas foram convidadas por intermédio de processos, né, em razão de conflitos já estabelecidos e já judicializados. Muitas pessoas vão com gana de brigar e percebem que às vezes a culpa não é do outro, que geralmente a culpa não é do outro, né? Que os dois têm responsabilidade e que causas da família de um ou de outro podem ter levado àquele conflito. Amado por uns, odiado por outros, o horário de verão começa neste fim de semana e vale para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. À meia-noite de sábado, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal deverão adiantar o relógio em 1 hora. Além do DF, o ajuste vale para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A medida foi utilizada pela primeira vez em 1931 e depois em outros anos, mas sem regularidade. Em 2008, com a edição de um decreto, ganhou caráter permanente. Trata-se de uma medida que objetiva a redução do consumo de energia, né, no país, até dado as crises, né, de energia, crises hidrelétricas que nós temos vivenciado até nesse ano mesmo, 2017. Nas ruas há quem goste muito, mas também quem critique. Para mim não ajuda em nada, eu acho que não muda nada e que não economiza também nada. Só é ruim para quem acorda cedo para trabalhar, que acorda muito mais cedo. Acaba desregulando a família toda, entendeu? Você é acostumado a estar acordando ali 5 horas, você vai acordar o quê? 4 horas, entendeu? Ah, você vai dormir mais. Onde você vai dormir mais, gente? Não dorme. Paga mais cedo, sai mais cedo do trabalho e tal. O trabalho tá claro ainda? Isso. Eu acho melhor. O sol aqui é muito quente, né? Muito calor. Ou seja, 1 hora a mais e a gente vai estar tomando sol. De acordo com este médico, é normal sentir um desconforto com o início do horário de verão. No iniciozinho da madrugada, por exemplo, a gente começa a ter um aumento da temperatura, um aumento da liberação de cortisol para preparar o nosso organismo para acordar. De repente, eu tenho que acordar 1 hora antes. Então, toda essa mudança metabólica vai gerar uma sensação de fadiga, uma sensação de cansaço. Dormir e acordar mais cedo pode ajudar na adaptação. 2 semanas antes, nós deveríamos ir para a cama 15 minutos antes e acordar 15 minutos antes durante 3 dias. Depois disso, ir para a cama 30 minutos antes e acordar 30 minutos antes. Depois disso, mais 3 dias, 45 minutos antes de acordar, até chegar 1 hora. Porque isso dá um tempo suficiente para que o seu organismo se adapte a essa nova realidade. Este ano, o governo chegou a cogitar o fim do horário de verão, porque estudos têm mostrado que a medida vem perdendo efetividade. Mas como o país tem passado por um período de estiagem, o horário foi mantido, porque qualquer economia de energia neste momento é bem-vinda. Para alguns especialistas e técnicos, a questão do horário de verão, a questão da redução de energia, não diz respeito mais à questão meramente do horário, né, da antecipação de 1 hora. E sim quanto ao maior acesso a aparelhos eletrodomésticos e principalmente o aumento de temperatura que tem ocorrido no decorrer das décadas.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha segunda-feira, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.